12ª etapa do Campeonato Mundial de Fórmula 1, dessa vez em Silverstone, e que corrida, hein? Corrida bem bacana, o tempo ajudou, quando dá aquela chuvinha é sempre muito bom. Então vamos acompanhar como começou, né, a classificação, que mostra, né, a maior surpresa foi uma Red Bull não começar tão forte como a gente imaginava, uma pista rápida, curvas de alta, tinha a cara da Red Bull, todo mundo esperando que eles iam andar bem o fim de semana todo, mas não foi bem assim não. Grande surpresa foi a Mercedes, que começou na frente, andaram na frente fim de semana, né, durante os treinos e cravaram na classificação. Quer dizer, não foi sorte não, eles acertaram. Desde Mônaco, quando trocaram o bico dianteiro, uma asa dianteira nova, esse carro mudou de performance. Norris, que a gente esperava de ser, né, a principal ameaça do Verstappen, mas não. Norris também na frente, Verstappen só em quarto lugar. Quando Verstappen está indo mais ou menos, sinal que Pérez vai muito mal. É o que aconteceu, errou na classificação, ficou preso na brita e nem passou do Q1, largando lá de trás. Aliás, acabou largando de box por estratégia. Quem foi bem na classificação, além, né, das Mercedes, Nico Hülkenberg em sexto lugar, Stroll na frente do Alonso, apesar que o Alonso foi mais rápido no Q1, no Q2, mais no Q3, perdeu para o Stroll. E quem decepcionou? O Alonso na última, Leclerc, que não passou para o Q3, e o Daniel Ricciardo, que está numa fase, né, numa hora difícil, tomando ali também do companheiro de equipe, o Tsunoda. Indo para a largada, uma largada super normal, tempo seco, né, para quem acompanhou. E o Norris tinha uma chance de mergulhar ali para cima do Hamilton, ele tentou o lado de fora, acabou se dando mal, não tinha espaço para ele. Nisso o Verstappen surpreendeu, contornando, você vê que ele bem por fora aqui da pista, não precisou nem vir para a tangência na pista, conseguiu, saiu tracionando bem e ganhou essa posição do Norris, que era importante para esse momento também do Verstappen. Volta 1, aí a gente pula aí para a volta 9, já falavam né, de chuva que estava para vir, de alguma chuva leve inicialmente, e é o que aconteceu, né? Na volta 10 já dava para ver que ao redor da pista estava bem molhado, começou a pingar, McLaren apareceu. O que acontece com a McLaren? Eles tinham um pouquinho mais de pressão aerodinâmica, um pouco mais, né, de asa, é meio natural do carro da McLaren de ter um pouco mais de pressão aerodinâmica do que os outros, e aí a hora que chove o carro adora, eles, né, começou a ir para cima ali do Verstappen. Usou bem a cabeça dessa vez, não pressionou, ainda era começo de corrida, né? Então ele sabia que era um momento da situação ali, daquela chuva. Nesse momento aqui, o Verstappen já avisava já era avisado no rádio que estava uma situação ruim ali, mas que a situação ia piorar um pouco mais para frente. Nesse momento, na volta 18, a gente via aqui a McLaren, as duas Ferraris próximas uma da outra ali, apesar de um pouco atrás do Verstappen, mas o Leclerc para cima do Sainz. O Pérez tentando recuperar, ele saiu de pneu duro, lá de trás do box, inclusive, e saíram de pneus duros. E na volta, né, um pouco mais para frente, a gente começa a ver o Hamilton chegar no Russell, quando começou a molhar, e o Norris chegar nos dois também. Então, quer dizer, um momento muito bacana do Hamilton vindo para a liderança ali. Então mostra, né, onde é um ponto muito forte, sempre foi um ponto muito forte do Hamilton numa condição dessa, só que daí lá pela volta 19 molhou, começou a molhar mais, né, e os dois carros saíram da pista. O Norris gostou desse momento, aproximou muito, veio, né, mais rápido do que eles. O Norris passa o Russell, você vê que o Piastri já tinha passado também o Verstappen nesse momento, que as duas McLarens muito bem. Norris dessa vez vai para a liderança. O que estava muito legal era isso aí, né? A gente não sabia. Ora era, né, Mercedes com Russell ou Hamilton e depois as duas McLarens andando bem, e o Verstappen dava a pinta que era isso aí. Se tudo desse certo para ele, ia ser um quinto lugar. No momento que começa a molhar, que a gente viu o Hamilton escapar da pista, a Ferrari chama, né? Teve uma diferença de estratégia aí, né? Algumas equipes arriscaram, né? Isso aí falando depois da prova, né? Lendo os comentários por que eles arriscaram tanto. Eles arriscaram numa chuva que na verdade nunca veio. O piloto tem um pouco de culpa disso também, porque, por exemplo, o Hamilton foi chamado e ele falou, não, vou destruir os pneus, não é hora de parar. Mas nessa aí o Pérez parou, assim como o Leclerc. Você vê, quem parou aqui na volta 19, que lá mostra 20, mas aqui computa como 19, era uma pista que não estava para esse pneu, né? Eles estavam esperando vir a chuva de uma vez, coisa que não veio, ficou parte da pista seca e parte úmida. O problema é que com esse pneu intermediário, se você anda numa pista que está seca, ele destrói muito rápido, né? Então você vê
que eles saíram com esse pneu, não levaram vantagem. Nesse momento, eles eram de 11 a 12 segundos por volta mais lento, e não bastasse ser mais lento, eles destruíram o pneu e depois tiveram que voltar a hora que a chuva veio. Quer dizer, uma estratégia horrível. Enquanto isso, lá para frente, Piastri para cima do Hamilton, então a gente viu as duas McLarens para frente. Aqui também eles chamando o Hamilton, está muito molhado, o Hamilton perdendo posições, mas o Hamilton falou não, porque tem muitos pontos aí completamente seco, então vai destruir os pneus. Você vê o Leclerc saindo da pista mesmo com pneu intermediário, nessa volta 25, ele já não tinha nem pneu intermediário, ele estava com um pneu que era a pior condição, não era um slick e era um intermediário desgastado, quer dizer, sem gripe nenhum, e acabou a corrida dele indo por espaço. Lá para frente, na briga entre os 4 primeiros, você vê Verstappen 10 segundos para trás do Russell. O Verstappen dava pinta que realmente não era a corrida dele, estava bem mais lento, só que dá uma acertada linda na estratégia. De novo a Red Bull junto com ele, eles pararam uma volta antes, só uma volta mesmo, e fez uma grande diferença. Aqueles 10 segundos ali acabaram se transformando em quase nada, né? Ele saiu muito bem. Então você vê que ele sai nesse momento 27 segundos atrás, a parada perde 20, quer dizer, ele já vinha mais ou menos recuperando bastante para cima, e na volta seguinte, o maior erro da McLaren, principalmente falando do Piastri, porque eles pararam normalmente para o piloto da frente é o que tem preferência. Então, como o Norris estava na frente, o Piastri não foi chamado. Só que numa situação, numa diferença dessa aqui, um pouco menos de um segundo, acho que aqui devia estar um pouco menos de um segundo, valeria a pena, né? Então, eles pararem ali, ele iria perder talvez uns 4 segundos, 5 segundos a mais, ter que esperar atrás do Norris, só que a McLaren preferiu manter ele uma volta a mais, e esse foi o grande erro, né? E nisso a Mercedes sabe fazer, mandou muito bem, parando os dois carros juntos. Nisso o Piastri, a diferença, lembra, nesse momento aqui do Piastri, tá 19 segundos na frente. A gente vai ver isso aqui, você vê dos 19, na mesma volta, assim que o Norris saiu, já cai para 11, quer dizer, isso numa volta só. Era uma condição de pista já muito ruim, então quer dizer, se deu bem o Verstappen, ainda se deu ok lá, quem parou na volta seguinte, e o Piastri acabou perdendo muito com isso. Ele volta na 6ª colocação, atrás do Sainz. Então uma voltinha só fez toda a diferença, uma estratégia errada aí da McLaren. Volta 31, a gente vê já com os pneus intermediários, vamos lembrar, mesmo com a pista ainda bem molhada, eles já começam a reclamar que o Verstappen, de que os pneus dele estão degradando, dá para ver, é nítido, começa a voar pedaço dele, e realmente ele começa a ficar liso, um pneu que tem uma borracha completamente diferente do slick, quer dizer, e aí eles vêm, o Russell vem com problema para a box, uma pena o Russell aí que tinha tudo para fazer uma corrida mais para frente, atacar, ficou de fora da prova. Enquanto isso lá na frente continuava uma briga próxima, entre Norris, Russell e Verstappen. O Verstappen 5 segundos atrás não tinha, você vê que ele saiu grudado, a hora que a pista ainda é um pouco molhada ele ficava para trás, parecia que realmente não era o fim de semana. E aí veio um detalhe que poderia ter dado Norris, talvez não a vitória, mas o segundo lugar lá para frente. Eles guardaram de pneus aqui para a corrida, cada um guardou um pneu novo desse pneu médio, e o Norris e o Piastri tinham 2. Por que todo mundo só guardou um? Porque a estratégia de uma corrida normal, que era esperada, era ser só uma parada. Então, se eles largassem de médio, eles colocariam um macio, ou do macio para o médio. Então, as equipes decidiram realmente, de fato, não deixarem 2. A McLaren, talvez sabendo dessa situação, guardou 2 jogos, só que não conseguiu usar essa situação com o Norris, né? A gente já vai mostrar logo. O Hamilton, a gente viu que ele largou de médio, não tinha mais o pneu médio. Ele poderia usar outro médio, sim. Quando você usa um pneu intermediário de chuva, você fica livre à escolha, você não tem mais que usar os 2 compostos como no seco. Volta 39, Hamilton e Verstappen vêm para a box, depois em seguida Norris, você vê nesse momento aqui Sainz também nos box, e a hora que para o Norris, você vê aqui, não tem mais pneu, tá carequinha o pneu do Norris, ele sai uma volta depois, mas logo você vê o Norris já colocando volta mais rápida,
e com a pista mais seca você vê também um Verstappen andando bem. Então o que você via aqui eram pneus diferentes, né? Você vê o Hamilton escolher um pneu macio, só que tinha ali, né, 12 voltas. O pneu aguenta, o problema é a temperatura dele, né? Se o piloto acelerar demais, ele esquenta e lá para frente ele perde rendimento. E você tinha um Verstappen com pneu duro, né? E daí vamos ficar de olho aqui, ó, no Piastri. O Piastri nesse momento ele está 10 segundos do Verstappen, tá? Ele está com o pneu médio. Ele escolheu o pneu certo, que na minha opinião deveria ter escolhido o Norris também. Verstappen indo para cima do Norris, né? O Norris não tinha, né, no seco, o Verstappen voltou a aparecer ali. O Norris tentou dar uma fechadinha, mas não tinha, já era nítido que não tinha mais o ritmo. E o Verstappen do nada surgiu na corrida, né? A 2 segundos, imagina, depois de uma corrida inteira, né, super disputada, você vê ele a 2 segundos do Hamilton no final e aproximando. E vamos lembrar aqueles 10 segundos que eu te falei do Piastri, agora ele está 5 a 6 para o Verstappen, quer dizer, ele tirou 6 segundos, 7 segundos em poucas voltas. Quer dizer, numa situação dessa, talvez o Norris teria pelo menos chego em segundo lugar, mas o dia foi do Hamilton. Foi muito legal ver o Hamilton vencer essa prova, comemorou, acho que como nunca tinha comemorado, né? Chorou com o pai dele, falou que foi a primeira corrida que ele ganhou de Fórmula 1, que ele chorou de fato, foi muito bacana. E aí a gente vê, né, o Hamilton, para mim, mereceu demais essa aqui. O Verstappen fez uma corrida incrível, né, não tinha o segundo melhor carro e conseguiu chegar em segundo. A McLaren com alguns erros aí que eu falei, terceiro e quarto, mas erraram um pouco na estratégia. E Hülkenberg, né, de novo, com uma Haas em sexto lugar, muito bacana ver ele pontuando bastante aí. Alonso chegando atrás do Stroll e também Albon, Tsunoda fazendo uns seus pontinhos ali. Sargent quase faz seu primeiro ponto na Fórmula 1, chegou ali perto, decepção. Ricardo, Leclerc e Sérgio Pérez com a estratégia completamente errada. O campeonato, Verstappen mandou bem, porque ele chegou à frente do Norris, ganhou mais 3 pontos, né, 255 para 171, e o Pérez só vem caindo. O Pérez está com 118 pontos, né, foi ultrapassado aqui, só não foi ultrapassado também pelo Russell porque ele quebrou, senão ele estaria agora na 7ª colocação, quer dizer, vem no momento ruim. E o Hülkenberg, olha, fez 16 pontos nas 2 últimas provas, e muito mais, fez mais pontos até do que o próprio Leclerc fez nas últimas 3. Leclerc vem numa fase ruim também, e o Tsunoda com quase o dobro de pontos em cima do Ricardo, né? Então vamos lembrar que o Pérez tem 137 pontos a menos que o companheiro de equipe, e o que falam que tem uma cláusula no contrato, se essa diferença fica com mais de 100 pontos, esse contrato pode ser quebrado. Então eu acho que está meio na mão da Red Bull poder trocar o Pérez ou não, independente do contrato que ele tem de 2 anos para frente. Para o Mundial de Construtores, a Red Bull vem perdendo um pouquinho, tanto, né, principalmente para a McLaren nas últimas provas e agora para a Mercedes, e a decepção no momento está da Ferrari, que começou o ano muito bem, mas está numa fase ruim, continua em segundo no Construtores, mas precisa realmente ficar esperto, senão vai perder para a McLaren e Mercedes. Próxima corrida agora em 2 semanas na Hungria, e eu acho que esse campeonato está cada vez melhor.